Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso bate-papo da semana, o nosso terceiro episódio aqui sobre essa minissérie que nós estamos falando sobre sexualidade, mitos, tabus, preconceitos, um olhar de inclusão para esse aspecto que faz parte do desenvolvimento humano, né, de nós seres humanos, desde o início, né, do nosso nascimento e que nos acompanha até o nosso fim de vida, né? Então, olha que especial, né? Primeiro que nós somos frutos do amor dos nossos pais, dessa relação que aconteceram enquanto um casal disse sim à vida e com isso nós podemos nascer e florescer. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, primeiro agradecer a conexão, a interação de todos vocês, a gente está muito feliz. É um tema muito desafiante, mas que é importante a gente falar, a gente desmistificar e juntos a gente ampliar a nossa consciência. Hoje eu quero trazer um aspecto muito importante referente à sexualidade, é o aspecto das relações secretas, dos padrões que nós temos coletivos em relação à afetividade, em relação à formação dos casais, tá? Existe uma cultura ou um movimento que a gente pode dizer que é um padrão coletivo do seguinte, de que existe uma mulher certa para se casar, se relacionar, ou um homem certo para se casar e se relacionar, e um outro mulher, homem ou relacionamento para se ter prazer, para se ter uma conexão ligada à sexualidade. Isso não é falado, mas isso foi vivenciado muito pelos nossos ancestrais, pelos nossos avós, pais, inclusive ainda existe na nossa atual geração. Do que eu tô falando? Eu tô falando daquelas relações que se formam. Ah, não, essa pessoa aqui eu só vou me relacionar é só para isso que serve. E olha só o que eu vou trazer para vocês pensarem junto comigo. Se a gente voltar um pouco, né, no período da escravidão, não precisamos voltar nem mais de 150 anos, mais ou menos. O que acontecia? Não existia quando nascia as crianças a ama de leite, né? Que era aquela mulher que amamentava a criança. E aí também existia o que não é falado, as mulheres no pauzinho se relacionavam muitas vezes às escravas só para ter prazer. E as esposas eram lá, aquelas tinham que ser colocadas num lugar para gerir, para essa família poder fluir, para poder dar frutos aqui, mas para o que está ligado a prazer lá. Como que isso foi estruturado e como que a gente traz essa sexualidade adoecida dentro de nós? Olha só, eu não preciso voltar mais do que 4 gerações para poder trazer isso aqui para vocês, para a gente poder falar o quanto ainda existe muito essa questão do senso coletivo. Tem aquela pessoa, a mulher que é para casar e a mulher que é para ter prazer, né? Olha só, gente, século 20, ano 2021, e a gente tem vários desses resquícios, desses padrões que a gente traz internalizado. Eu trabalho muito com psicólogos, terapeutas, e eu recebi um e-mail de uma psicóloga de Recife essa semana, falando sobre, enquanto seres humanos, enquanto seres em evolução, que a sexualidade faz parte do nosso desenvolver. Assim, a gente pode trazer um pouco uma ampliação falando dos nossos sentidos, né? Então, quando a gente começa a se desenvolver com o mundo, a gente começa a ativar a nosso olhar, a nossa visão, a nossa escuta, a nossa audição, o nosso olfato, aquilo que a gente
sente o cheiro, o nosso paladar que nos traz gosto, as sensações que vêm através do toque e principalmente o bebê quando nasce, todo mundo quer pegar, quer abraçar, quer beijar. Isso é um desenvolvimento social que a gente tem com muito prazer ao toque. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo ou passar por alguma fase da vida, principalmente na infância, se existiu alguma violação, ou seja, alguma situação de abuso, o que acontece? Esse toque passa a ser ruim, esse toque passa a ser perigoso. Porém, eu que lido com muitos profissionais, vejo o quanto isso, né, o quanto eles relatam que chega até nós, que estamos nessa linha de frente, atuando, né, com traumas, com dores ancestrais e com tabus que a gente precisa desmistificar e transformar, o quanto aquilo que é silenciado numa geração, a geração seguinte carrega no corpo, através de dores, através de sintomas, através de comportamentos. Nós temos na atualidade uma geração com uma falsa liberdade, que na verdade não é uma liberdade, precisa-se ter regras, precisa-se ter uma consciência de que o nosso corpo é o nosso templo sagrado. A gente precisa ensinar isso para as crianças, que não é porque é um parente, um familiar, alguém próximo, que essa pessoa pode ir lá tocar, pegar. Sabia que a gente forçar uma criança a dar um beijo, a dar um abraço num familiar, porque a gente acha que ela tem que se socializar, é uma forma de violação à intimidade dela, porque a criança pode crescer e não sabendo impor esses limites. Então a gente precisa falar desde pequenininho, né? Que o nosso corpo é o nosso templo sagrado, é a nossa conexão que a gente tem tão especial, corpo, espírito, é uma força que a gente traz e que nós temos e que a gente precisa respeitar. Conheço muitas pessoas que não respeitam o seu corpo, que não respeitam o seu sentir, que não respeitam os seus sentidos. Falar sobre isso é a gente ampliar. Gente, por favor, comecem a se olhar com carinho, com respeito. Eu vou convidar vocês a fazerem revisitar a história do desenvolvimento de vocês, mas vocês não vão revisitar de qualquer forma, vocês vão revisitar com um olhar de adulto, com um olhar consciente, com um olhar que não importa o que tenha acontecido, se aconteceu alguma situação de desconforto, ou se você sente desconforto ao ter conexões com outras pessoas, seja através do toque, seja através da fala, seja através do olhar, ou através de uma troca íntima com o seu parceiro, com a sua parceira. Vamos olhar e vamos acolher e deixar o passado, as dores lá do passado lá. Não vamos trazer aquela cobrança da criança. Eu vejo muitos adultos que levam a mentalidade do hoje, do adulto, para a situação da criança no passado e trazem com isso culpa, medos, fobias, traumas. Gente, não dá. A criança sabe o que fazer. Porém, se a gente fala, se a gente instrui, se a gente orienta, a gente está criando uma ponte, um canal de expansão. Mas se você foi uma criança que não teve essa orientação, que não teve esse olhar, hoje leve a sua força interna, seja você o seu adulto responsável, a sua mãe, o seu pai, o seu cuidador. Revisite essa parte da sua história com um adulto consciente. Vamos pegar essa força de inspiração, essa força de proteção da cúpula aqui dos nossos amigos espirituais, né? Dessa nova consciência que está aqui para nos incluir ferramentas para a gente poder agir e não mais reagir. Chegou a hora da gente poder falar de maneira leve, de maneira natural, mas também de maneira segura, de maneira firme, que
Se nós somos escravos do ontem, nós somos donos do amanhã. Nós temos uma força de ação aqui no momento presente. Então, eu vou pedir licença a todos vocês e vou pedir para vocês entrarem em ressonância com o sentir, com a respiração, assim. E nesse momento, nós vamos convidar a força da sua ancestralidade, a força que guia esse propósito maior de nós ampliarmos juntos a nossa consciência, a ancorar e te trazer uma energia de sustentação para que você possa fazer essa revisitação, revisitar essas histórias, revisitar o seu desenvolvimento, mas com a força e a segurança de que você está no momento certo, no lugar certo e com a sua segurança e com a sua presença. Falar de sexualidade é falar de liberação celular, é falar de desmistificação. Então vamos olhar, né? Imaginem um pequeno filme onde a gente olha, revisita com essa segurança, com essa força e com essa liberação. E a cada fase que você vai revisitando é como se você fosse vendo uma foto antiga e essa foto ela vai se desintegrando, é como se a gente fosse, sabe um quanto de energia quando tá junto, quando ele começa a se diluir? Assim são as fotos emocionais, as fotos energéticas que estão gravadas em nosso corpo. Vamos pegar cada uma dessas fotos que vão passando como um filme para nós e vamos liberar. Isso! Deixa essa força da ancestralidade, deixa essa força do hoje liberar o ontem e trazer essa consciência pro aqui e pro agora, tá? Uma frase que eu gosto muito, que eu trago aqui para os meus alunos, para as pessoas que participam dos trabalhos aqui comigo de conscientização, de ampliação da consciência sistêmica, é assim: a guerra acabou, a nova consciência começou. Mas Thaís, o que você está falando? Aonde tem a guerra? Trazemos internalizados dentro de nós muitas guerras, guerras de poder, guerras de lutas corporais, de poderes e de infrações relacionadas à sexualidade, relacionada ao corpo. Alguns dos nossos ancestrais, para passar a vida adiante, tiveram seus corpos violados. Isso, de alguma forma, a gente traz como reflexo em nós. Não só individual, como coletivo. Vamos liberar. Vamos pegar essas fotos e, nesse momento, pegamos a energia do Sol e deixamos ele expandir e explodir, para que fique conosco a nossa força de ação, a nossa força de gratidão da vida seguindo em movimento. Espero que faça sentido, que te traga essa conexão e essa inspiração muito especial. Na próxima semana a gente vai para o nosso último episódio, onde vamos falar sobre padrões de traições, de conflitos e como podemos olhar sem julgar, mas com uma força de liberar, tá bom? Um abraço carinhoso, até a próxima semana.